Depois de ter trazido uma lista com os 5 melhores microfones dinâmicos, bons e baratos, com um ótimo custo-benefício, eu sei que tem muita gente que prefere os microfones condensadores. E é por isso que nesse vídeo eu vou recomendar 5 microfones condensadores bons e baratos com um excelente custo-benefício. Então não sai daí que eu vou te ajudar a escolher o melhor microfone para o teu setup. Eu me chamo James, sou um entusiasta de eletrônicos e o resto é história. Vale ressaltar que os condensadores são microfones extremamente sensíveis a qualquer ruído externo. Ou seja, para gravar com um microfone desses, você precisa estar em um ambiente silencioso. A maior vantagem desse microfone é que ele vai captar a tua voz com uma riqueza de detalhes muito grande. E apesar dessa característica, existem alguns microfones que são cardioides, ou seja, eles têm uma captação de áudio maior na parte frontal deles, rejeitando mais os ruídos nas laterais e na traseira. E também existem alguns microfones com uma função de cancelamento de ruído, que ajuda mais, a conter esses ruídos indesejados, como é o caso de alguns que eu vou mostrar nessa lista. Então, dito isso, bora pro conteúdo. E por que não começar essa lista com o microfone da thumbnail desse vídeo? É ele mesmo, o Meiono DGM-20 ou DM-20. Um microfone com uma construção toda em plástico, ele tem um ajuste de inclinação de 180 graus, ele vem com um suporte de mesa antiderrapante, um shock mount, também chamado de suporte aranha, e um pop filter. Esse microfone é bem pequeno e leve, ele é realmente muito compacto, parece até de brinquedo. Ele tem uma iluminação RGB que você pode trocar ou desligar. Ele é plug and play, então é só conectar que você já pode começar a usar. Uma coisa muito útil é que ele tem um adaptador USB-C para USB-A fixo no cabo dele. Algo realmente muito útil que nem todo microfone dessa lista tem. Então, ponto para Meiono aqui. O cabo é excelente com um bom comprimento. Ele tem um botão giratório de ajuste de ganho na parte de baixo, uma função de redução de ruído, e eu já vou falar mais sobre essa função, tá? Ele tem padrão cardioide, então ele tem uma captação maior na frontal, um botão de mutar e um botão de ativar a função de cancelamento sensível ao toque, e por último, uma entrada de fone de ouvido, então é possível você fazer o monitoramento em tempo real dele. E dito isso, agora vamos para os pontos negativos desse microfone. Primeiro, que por ser de plástico, ele é bem frágil e menos durável. Então, tenha cuidado ao manusear esse microfone, porque se ele cair... Segundo, que o shock mount e o pop filter não são de muito boa qualidade, tá? Terceiro, que aquele botão giratório de ajuste de ganho não é muito bom também. O giro dele é muito frouxo e não é muito firme. E sobre essa função de redução de ruído dele, quando ativada, ela acaba picotando muito a sua voz, acaba cortando muito a sua voz. Então, o noise gate, o portão de saída, é muito agressivo. Não dá para ajustar e é muito ruim. Logo, nem vale a pena usar. Outra coisa é que ele não tem entrada XLR, então você não pode usar ele numa mesa de som ou numa interface de áudio, por exemplo. Ele não tem botão de volume, então não é possível controlar o áudio do fone de ouvido no microfone, somente pelo PC ou notebook. Outra coisa é que ele não é compatível com o software da Meiono, que é um programa para fazer ajustes no áudio. Seria muito útil se fosse, mas infelizmente não é. O preço atual do Meiono DGM-20 está na faixa dos R$170, mas a taxa de ICMS ali vai dar uns 201 quebrado. E apesar disso tudo, é um excelente microfone, tá? Para você que não é muito exigente, ele vai te atender perfeitamente. Sem contar que é um microfone bem bonito. E seguindo adiante, o próximo microfone dessa lista é o Revit Blazer GK59, um microfone que também é plug and play e tem uma construção em plástico. Um suporte com ajuste de inclinação de 180 graus, ele tem 2 botões de mutar, sendo um em cima e outro na lateral, um botão de ajuste de ganho e um botão de eco, para aumentar ou diminuir o eco da voz. Um botão bem difícil de encontrar em um microfone, devo dizer. Olha, muito cuidado ao aumentar o ganho do microfone, tá? Porque quanto maior o volume, mais ruído ele vai captar. Ele também tem um botão de ajuste de volume do áudio no fone de ouvido. Fone de ouvido? Sim, ele tem uma entrada P3 de fone de ouvido. O padrão polar desse microfone é omnidirecional. Isso significa que ele capta o som de todos os lados, tá? Atente-se a isso. E ele tem um botão transparente para trocar as cores RGB. A iluminação RGB tem 5 cores fixas e no sexto as cores mudam aleatoriamente. Ele também tem um modo de redução de ruído que é razoável, tá? A LED fica vermelha quando ele está mutado e apesar de não ter um shock mount, ele tem um design anti-vibração, tá? Agora vamos aos pontos negativos. Primeiro, que não é possível desligar o LED. É um detalhe bem chato. Segundo, que ele é frágil e menos durável, por ser de plástico.
Outra é que ele não possui um adaptador USB-C para USB-A, né? Infelizmente. Podia ter, né? Ele também não tem entrada XLR e não é possível mudar de suporte, tá? Para um braço articulado, por exemplo. Você tem que usar ele naquele suporte mesmo. Contudo, esse é um microfone da Revit excelente. Ele consegue ser um microfone bem completo, entregando um excelente custo-benefício. E falando em custo, o preço atual desse microfone está custando em média R$ 219. Um preço aí excelente para um microfone como esse. E o terceiro fone dessa lista é o Fifine A6V, um microfone plug and play com um corpo todo em plástico e o tripé em metal. Tem um ajuste de ângulo de 180 graus, iluminação RGB bicolor que altera 7 modos de cor em si de forma gradiente, uma função de mutar na parte superior com sensor de proximidade, ou seja, você não precisa tocar no microfone para mutar, basta você aproximar o teu dedo ali que ele já vai mutar. Um detalhe muito legal. Tem um botão de ajuste de ganho, o RGB se apaga quando o microfone é silenciado, tem um padrão cardioide, a entrada é USB tipo C, ele tem um cabo de boa qualidade, vem com um shock mount fixo, ele tem elásticos de borracha que são firmemente presos no shock mount, o que vai ajudar a reduzir o ruído de vibração. Tem um pop filter removível, tem ajuste de ângulo e um suporte antiderrapante. Esse microfone tem uma versão com braço articulado, que eu também vou estar deixando aqui embaixo na descrição, tá? É importante dizer que a distância mais indicada para ficar entre esses microfones é de 18 centímetros, tá? Sobre os pontos negativos desse microfone, o corpo é de plástico, então é frágil e menos durável. Requer mais cuidado. Outra coisa é que não dá para controlar a iluminação RGB, só dá para desligar mutando o microfone. O que é um detalhe bem chato, né? Afinal, muita gente não gosta desse gradiente, né? Prefere deixar numa cor só. Outra coisa é que não é possível ajustar o ganho em nenhum programa, somente pelo microfone. Ele também não possui adaptador USB-C para USB-A, não tem entrada P2 ou P3 de fone de ouvido e nem entrada XLR. Por algum motivo, ele não é compatível com Xbox e ele até funciona em celular, mas a performance é comprometida. O preço atual do Fifine A6V atualmente está na faixa dos R$ 182, mas a taxa de ICMS ali vai dar uns 220, o que é um preço bastante razoável para esse microfone. Vale ressaltar que existem 3 opções de cores, sendo preto, branco e rosa. Dá para notar que o Fifine A6V tem um design bem parecido, né, com o Meiono DGM20, tem algumas vantagens e desvantagens em relação a ele, mas que não fica para trás. É um concorrente à altura com certeza. Um microfone bem bonito, compacto e com um excelente preço. E aí, tá curtindo essa lista? Então já deixa o teu like para apoiar esse canal. E se tá curtindo o conteúdo, já se inscreve no canal, porque eu vou trazer muito mais conteúdo como esse por aqui. E já comenta aí embaixo, você prefere microfone dinâmico ou condensador? O próximo microfone é o Meiono PM461, mais um microfone da Meiono, dessa vez com uma entrada USB tipo B, que é aquela entrada quase quadrada, geralmente usada em impressoras. Tem um ajuste de inclinação de 180 graus, o corpo dele é de plástico e o suporte é de metal, e tem uma resistência razoável. Ele é plug and play e tem uma iluminação RGB, a mudança de cores automática tem 7 modos, tem um botão de ajuste de ganho. O padrão polar é cardioide, sendo que a parte frontal dele é de frente para o botão de ganho e ele funciona perfeitamente no celular. E além dessa versão que eu estou citando aqui, ele tem uma versão com shock mount, com um pop filter e um suporte com ajuste de altura. E ele também tem uma versão com braço articulado. Mas, infelizmente, até esse momento, essas versões não estão disponíveis. Sobre os pontos negativos, o primeiro ponto é que ele também não é compatível com o Xbox. Tá ruim para essa empresa, hein? Eu observei que muitos microfones não são compatíveis com esse console. Se você sabe o motivo disso, coloca aqui nos comentários que eu tô curioso para saber. Ele também não tem entrada P2 ou P3 de fone de ouvido, então sem monitoramento em tempo real. Não tem entrada XLR, não tem botão de ajuste de volume, não tem botão de mutar e não tem um adaptador USB tipo A para USB tipo C. É de fato um microfone muito simples e bem limitado. Atualmente o preço dele está em R$ 154, mas a taxa de ICMS ali fica em 186. É um preço bem condizente com o que esse microfone entrega. Apesar de simples, esse microfone é muito bom, principalmente para aquelas pessoas que têm pouca grana e querem comprar um microfone condensador de qualidade e que também seja acessível para elas. Então, se esse é o seu caso, pode comprar com tranquilidade. E indo para o último microfone dessa lista,
eu apresento o Redragon Blazer GM300. Um microfone também com entrada USB tipo B, ele é plug and play e tem um corpo de metal. Ele acompanha um tripé de plástico leve e flexível, um shock mount de metal e uma espuma anti-spray. Tem um ajuste de inclinação de 180 graus e um padrão cardioide. Um botão de volume integrado, uma função de mutar ao pressionar um botão de volume por alguns segundos e um anel de LED em vermelho que se apaga ao mutar o microfone. Sobre os pontos negativos dele, ele não possui entrada P2 ou P3 de fone de ouvido. O ajuste de inclinação não é muito firme, então é bom você não mexer muito nele quando estiver usando. O shock mount atrapalha um pouco o acesso aos botões de volume. O designer vacilou um pouco aí. Ele não tem entrada XLR e a LED só tem uma cor. Dito isso, esse é um excelente microfone da Redragon que entrega uma excelente qualidade de áudio e, assim como os outros dessa lista, ele tem um design gamer bem interessante. O preço atual dele é de R$ 268. Um excelente microfone que vale a pena cada centavo. Bom, você observou que cada microfone tem as suas particularidades, tem ali os seus pontos positivos e negativos, seus prós e contras, né? Então, a partir de agora, cabe a você colocar na sua balança e fazer a sua escolha. Lembre-se que esses microfones são condensadores, então eles vão captar muito ruído, caso você esteja gravando em um ambiente barulhento de alguma forma. E isso não é um indicativo de má qualidade do microfone. É uma característica que todos esses microfones condensadores têm em comum. Então atente-se a isso e compre com sabedoria. Seu feedback é muito importante para o meu trabalho, então deixa o like se curtiu. Caso você tenha alguma sugestão de conteúdo para eu fazer, deixa aqui embaixo nos comentários. Compartilhe esse vídeo que com certeza vai ser útil para alguém que você conhece. Lembrando que todos os links dos microfones vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você comprar por aqui, eu vou estar ganhando uma pequena comissão e assim você vai estar me ajudando a continuar trazendo mais conteúdo como esse por aqui. E se depois dessa lista você chegou à conclusão de que um microfone dinâmico é o mais adequado para você, ora, não seja por isso. Coincidentemente, eu tenho um vídeo onde eu recomendo 5 microfones dinâmicos, bons e baratos, para você comprar em 2024. Então já corre lá para conferir. Muito obrigado pelo seu apoio e até a próxima.